a gente sempre pede para os nossos convidados sugerirem um livro, um filme. Quais são suas sugestões para os nossos espectadores? Bom, primeiro, uma coisa que está diretamente ligada ao nosso tema, que é o livro Cachorros, do Marcelo Godoy, ele já escreveu o melhor livro publicado até hoje sobre o DOI-CODE, e o Marcelo, grande amigo, ele publicou agora isso daí que mostra como continuou a ligação do CISA, Serviço de Informações da Aeronáutica, com um comunista infiltrado no Comitê Central, ou melhor, um homem que pertencia ao Comitê Central e que passou a ser agente da repressão e morreu não foi punido, nem assassinado, nem nada. Ele morreu de problemas de saúde. E o Marcelo Godoy conseguiu levantar isso com arquivos de vários países. Esse livro é grande. O que mais? Eu acho que eu também recomendaria a leitura agora, por causa da situação do Oriente Médio, de uma obra brilhante, publicada no Brasil já há 20 anos, que é a História dos Povos Árabes. E essa história dos povos árabes, o cara morreu depois também, ele é um maior especialista mundial nisso, descendente árabe, e ele fala uma coisa interessante. Quando ele está falando dos países árabes nos anos 50 e 60, ele fala assim, os países árabes ficaram mais ou menos como é a América Latina. Períodos democráticos alternados com períodos autoritários e sempre com uma ameaça militar. Ele falou, nós estamos hoje, eles ficaram como América Latina. Olha que coisa triste para a gente. Esses são os dois livros. É interessante. O Marcelo deu uma entrevista para a gente aqui. Quem quiser procurar depois, procura aí no YouTube do Opera Mundi sobre esse livro Cachorros que o João Roberto mencionou. E você tem sugestão de filme ou série? Eu tenho uma sugestão que não é ligada ao nosso tema, que é uma série italiana em 8 episódios, que é uma série fantástica, Tudo pela Salvação. Ela é a história de 5 dias passados no hospital psiquiátrico, uma semana, por 5 pessoas. E como é que essas pessoas praticamente viveram uma vida inteira nessa uma semana e fizeram laços fantásticos, né? Mas eu não posso contar. E depois passa uma semana em que ele sai dali e vai trabalhar como enfermeiro ali mesmo. Mas o que tem de lindo essa série é que ela parece que foi feita nos anos 70, quando havia uma contracultura, né? Ela é uma série que pega, inclusive, elementos da contracultura daquela época e, veja-se, a visão humanitária com relação aos distúrbios mentais. É fantástico. Uma atuação magnífica todos os atores aí, todos os atores. Tudo pela Salvação, certo? Isso. Tá bom. Tá em que plataforma, João, você sabe? Netflix. Netflix. Hoje em dia tudo é Netflix, né? Vou pedir para o senhor fazer sugestões, as sugestões que a gente sempre pede aos nossos espectadores, aos nossos convidados aqui. O que o senhor sugere de livro e filme ou série para os nossos espectadores? Olha, de livros, eu sugiro que leiam os antropólogos que estudaram a formação militar. Destaco 2. Destaco o Piero Leiner e o Celso Castro. São 2 amigos queridos, né? Piero Leiner e Celso Castro. Né? E destaco também... O Espírito da Caserna, o Antropólogo da Caserna, o Celso Castro. Tem algum livro específico do Piero? É o Brasil no Espectro, de uma guerra híbrida? Eu não sou bom de decorar título, mas volta e meia vou ver uma coisa assim, o nome do título é um livro do Piero que não sai da minha estante, né? Eles mergulharam fundo nesse cotidiano formador do militar brasileiro. Volta e meia vou ver. Né? O Piero é inteligentíssimo. Agora, eu recomendo também que seria bom os brasileiros lerem hoje a biografia do Caxias, né, feita pela Adriana Barreto, uma colega do Rio de Janeiro. Um livro magnífico, né, para a gente penetrar,
hoje se diz, o próprio presidente da República, o Lula, disse outro dia, o Exército de Caxias. Será que o Lula tinha noção do que estava falando? Quem foi Caxias? Nada mal se a sociedade brasileira tivesse um melhor conhecimento, e o melhor livro para isso é o livro escrito por minha colega Adriana Barreto. Quanto ao filme, né, que vocês sempre pedem, né, eu diria que todo mundo precisa assistir e bater palma, né, para Ainda Estou Aqui. Todo mundo precisa assistir e bater palma. Essa é uma grande manifestação política brasileira. Sabe? É isso. Que sugestões de livro e filme você dá para os nossos espectadores e espectadoras? Olha, o filme é Valsa com Bashir, que é um soldado israelense. Ele vai como recruta, 18, 19 anos, depois ele vai contar. Ele tem um bloqueio psicológico dos crimes, de tudo que ele viu. Ele passa por um processo e vai para o divã com esse filme. Ele fez esse filme. E é o início da guerra civil no Líbano. Citei aqui o Bashir, é o Gemayel, todo o contexto. É um livro, é um filme muito bom, traz boas reflexões da percepção de um judeu israelense que lutou na guerra. Não é a percepção do palestino, mas que vai trazer os demônios. Né? Ele, por exemplo, ele fica com os latidos dos cães, ele não sabe o que é. Mas mais do que latido de cães, foi uma entrada da unidade de elite de Israel que entrou numa comunidade e matou todo mundo. E na cabeça dele, ele só ficou com os cães. Então, estou dando só uma preview aqui, mas é muito bom. E o livro é um livro um livro em inglês, nunca foi traduzido, e mesmo fora do Brasil ele é pouco falado. Irene Gintzer, ela tem um livro também sobre Palestina fantástico, pouco comentado, e esse livro aí, ele pega o quê? Para explicar 1958. Por que eu escolhi isso? 1958, tem lá uma discussão no Líbano, entre os libaneses, de partido, de golpe, de não sei o quê, e os Estados Unidos intervêm. É a primeira intervenção militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Desembarca, primeiro desembarque de fuzileiro naval, 1958. Né? Ela vai mergulhar nisso e ela trata um pouco daquilo que o Haroldo perguntou, eu respondi da elite libanesa. Ela traz, a abordagem dela é de elite. Elite econômica, elite financeira, como é que ela se articula com o Ocidente. Tem um livro basilar para depois... Porque a montagem da coisa do livro, então, ela pega 45 e 58, no pós-Segunda Guerra, com a ascensão norte-americana, porque até então o Líbano, muito mais dominado pela França, né? E esse contexto que vai marcar toda a história do Líbano. É uma excelente historiadora. Pouco daria mais comentário, porque ela detalhista, ela foi nos mínimos detalhes, arquivos norte-americanos, ela não é raio-x, é ultrassom ou ressonância magnética dessa coisa, dessa aventura. Eu usei uma parte dele na minha livre docência. Eu estou transformando em livro também, vamos ver se sai o ano que vem. Que é Política Externa dos Estados Unidos por Oriente Médio. Bacana, Reginaldo. É um bom livro aí, dá para... Tem umas artimanhas aí para baixar na internet.